Olá, como vai você? Eu sou Sheila Norberto, sou comunicadora, sou escritora e sou coach integral sistêmico para famílias. Você tem sonhos e projetos para esse ano? É sobre isso que eu gostaria de falar com você. Antes, eu queria que você desse uma paradinha e pudesse curtir o meu canal. Curte, compartilha e me segue no canal. Dessa forma, você consegue alcançar outras pessoas para que outros também sejam beneficiados por essa conversa que vamos ter agora. Conta-se a história de um homem que desde a sua juventude cultivava um sonho, um projeto de vida. Com certeza você tem sonhos e projetos para esse ano e para a sua vida que você já carrega ao longo da sua história. E esse homem, já casado e pai de 2 filhos, tinha um sonho intenso e ardente de subir uma das maiores montanhas do mundo. E conversou com a sua esposa e pediu a ela o apoio, porque quando nós temos sonhos, o apoio das pessoas que nós amamos faz toda a diferença. A esposa o apoiou e ele vendeu algumas coisas que tinha, basicamente tudo, para investir na conquista do seu sonho, do seu projeto de vida. E lá foi ele subir algumas montanhas, conheceu algumas equipes, fez amigos e por 2 anos inteiros esse homem viajou por algumas partes do mundo, subindo montanhas e se preparando fisicamente, emocionalmente para subir uma das maiores montanhas do mundo, que era a montanha do seu sonho. Quando ele conseguiu completar e cumprir o seu sonho, quando ele chegou no alto dessa montanha, foi uma viagem muito difícil e exaustiva, porque havia muita queda de neve, havia muito vento, havia muito frio, obviamente, e na subida eles perderam alguns companheiros de viagem. Você sabe que na caminhada rumo aos seus sonhos, você pode perder pessoas que ama ou que aprendeu a amar na caminhada. Esse homem, quando chegou lá e viu o dia, e viu o sol nascendo, e viu o dia terminando no topo da montanha, que era o seu sonho. Quando ele chegou no topo, quando era hora de desfrutar da visão, ele começou a perceber que a ponta do seu nariz estava agora, ele havia perdido ela, estava comprometida por conta do frio muito grande que ele recebeu na subida, não foi num dia só. E assim, ele também começou a perceber que havia perdido alguns dedos dos seus pés. Mesmo assim, ele curtiu feliz aquilo que podia, desceu já acompanhado por uma equipe médica e passou alguns dias recebendo cuidado médico e o cuidado da sua esposa que estava ao seu lado. Porém, esse homem começou a perceber uma coisa: 2 anos fora de casa, o investimento que ele havia feito para completar ou para alcançar aquele projeto de vida, ele percebeu que agora ele e sua esposa já não eram mais tão chegados, já não eram mais tão íntimos. 2 anos inteiros longe de casa foram capazes de os afastar. Ele também percebeu que os seus 2 filhos, os quais ele deixou pequenos, já tinham se passado 2 anos e os meninos agora já não tinham aqueles vínculos que tinham com ele de 2 anos atrás. Esse homem começou a tomar um susto quando ele se deu conta de que para alcançar um sonho, um lindo e grande sonho desde a sua meninice, ele havia colocado em xeque ou em risco o que para ele era mais importante na vida, a sua família. Ele começou a perceber que agora, voltando de uma grande conquista, ele havia perdido algo que era ainda maior do que a conquista que tinha feito. Como esse homem, todos nós temos os nossos sonhos. E talvez você esteja rumo ao seu projeto de vida, para esse ano ou para um projeto de uma vida inteira, esteja caminhando, sendo fortalecido, sendo embalado pelo desejo de chegar no final, pelos ganhos, por aquilo que você quer ter ou ser. Pode ser um reconhecimento de um pai, de uma mãe, pode ser um corpo que você deseja alcançar, pode ser um status, uma profissão, uma carreira,
ou mesmo um salário emocional, um lugar onde você quer muito chegar ou algo que você quer muito alcançar. E o que muitas vezes nos embala, o que muitas vezes nos motiva é o desejo dos ganhos. Mas toda a escolha que você fizer, todo o caminho que você decidir trilhar, nós precisamos saber, você precisa saber que existem ganhos e também existem perdas. Me parece, eu percebo que na vida esse é quase que uma lei. Essa lei impera. Você nunca pode somente ganhar. Você nunca consegue somente ter a parte boa ou aquilo que você quer. Todas as coisas, todas as escolhas, todas as decisões, elas têm perdas e ganhos. Como seria importante se você conseguisse parar e analisar, antes de iniciar uma caminhada rumo ao sonho da sua vida, parar e analisar quais são as recompensas e quais são as perdas, quais são os ônus e quais são os bônus, para que você possa, de uma maneira clara, calcular a sua rota. É óbvio que coisas vão acontecer, desafios vão acontecer no meio da sua jornada rumo ao seu projeto, rumo ao seu sonho. Mas quando nós temos uma rota calculada, isso nos permite prever algumas coisas e poder então tomar decisões mediante ganhos e perdas. Esse homem perdeu algo que para ele era essencial: mulher e filhos, família. E ele ganhou algo que era um sonho desde a sua infância, mas que no frigir dos ovos ou no fechar da conta, verdadeiramente ficava abaixo daquilo que de fato importava para ele. É muito importante que eu e você tenhamos sonhos e tenhamos projetos planejados. Para isso existe planejamento, para isso existe pessoas específicas ou especiais em planejamento para nos ajudar nessa caminhada. Talvez pode ser até um bom amigo, um bom conselheiro, alguém que caminha do seu lado ou um bom profissional para te ajudar nessa caminhada, para que você possa alcançar os seus sonhos e projetos e perceber no final, tendo um risco calculado sobre seus ganhos e perdas. Embora, como já disse, nós vamos ter no caminho, sempre vai existir nos nossos caminhos as surpresas, algumas boas, outras não tão boas, mas todas elas estão dentro desse cálculo de ganhos e perdas. Quando você tiver uma perda, quando você sofreu uma avaria, alguma situação que queira te pôr para baixo, você vai olhar para o teu alvo, você vai olhar para o teu projeto e vai dizer: eu sabia que isso podia acontecer, ou eu não contava que isso pudesse acontecer, mas eu tenho um alvo e eu vou permanecer seguindo em direção a ele. O meu desejo com essa reflexão, com essa conversa, é que você possa ter luz para os seus sonhos, desejos, para as suas escolhas, para as suas decisões. Se isso alcançou de alguma forma você, se isso de certa forma trouxe mais luz, mais clareza, eu gostaria que você compartilhasse aqui, que você dissesse, ou se você tem desejo de falar sobre outro assunto, compartilhe aqui comigo, eu quero poder caminhar mais perto de você. Muito obrigada por esse tempo e até a próxima.